E nesta manhã eu quero lhe falar sobre a presença transformadora de Deus na Terra. Pastor, mas Deus tem a sua presença transformadora na Terra? Tem, senão não me tinha transformado já em parte a mim, mas quer também transformá-lo mais e mais a si. Sabe, ao longo de todos os tempos, de todos os séculos, se tem vindo a revelar progressivamente à humanidade e tem manifestado o seu amor, as suas características divinas, a sua pessoa, mas sobretudo a sua essência tripartida. Ele sempre se revela a si mesmo como um único Deus. Verdadeiro, que existe em três pessoas. Deus Pai, a quem nenhum homem viu. João capítulo 1, verso 18, diz isto. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Deus Filho, Jesus Cristo, que é o Verbo feito carne que habitou entre nós. João 1, 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então já vimos Deus o Pai, que nunca ninguém viu, Jesus Cristo, o qual viu aqui na terra, esteve aqui na terra, se fez carne, se fez homem. E como falamos de um Deus tripartido, o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa de Deus, que é a pessoa da Trindade que continuamente guia, conforta e empodera os crentes, os cristãos. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Pai vive num âmbito celestial. Jesus está sentado à direita do Pai com autoridade para governar todo o universo. E o Espírito Santo está ativo na terra, liderando a igreja. Quem está aqui que é a igreja? Oh, pastor, então, mas nós somos a igreja. Mas nós costumamos dizer ao domingo que vamos à igreja. A igreja vai à igreja. Porque nós somos a igreja de Cristo nesta terra. A igreja não é uma casa. A igreja é o conjunto daqueles que nasceram de novo, que têm Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. O Espírito Santo é o membro esquecido da Trindade. Ou seja, é o membro mais esquecido da Trindade na Terra. Apesar da sua atividade na Terra, é essencial para nós, como filhos de Deus, o Espírito Santo. Deus o Pai, Deus o Filho, Jesus Cristo e Deus o Espírito Santo. Três pessoas. Posso tirar o casaco? Eu vou fazer uma pergunta, não quero que você me responda, mas quantos de vocês gostam de ser ignorados? Qual é a pessoa que gosta de ser ignorada? Nenhuma. Sabe, muitas vezes ignoramos o Espírito Santo e não o podemos ignorá-lo. A sua obra muitas vezes é ignorada. Embora ao fazê-lo, nós somos os que mais perdemos ao ignorar o Espírito Santo. Se queremos viver, toma atenção a isto, se queremos viver a plenitude de Deus, devemos de ter um entendimento
renovado da sua divindade, a sua unidade com o Pai e o Filho e a sua indispensável obra em nossa vida do Espírito Santo. Poderemos falar um pouco da unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo coexiste com o Pai e o Filho. Ele comparte a sua mesma essência e atributos, incluindo a omnipresença e a omnisciência. Por isso Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu gosto mais de dizer: eu não vos deixarei sozinhos. Porque normalmente quando se fala de um órfão é que não tem pai, não sabe onde é que está o pai, nem a mãe, e já foram. Não. Ele não nos deixou sozinhos. Jesus não nos deixou sozinhos. Ele nos deixou o Espírito Santo. A pastora há pouco estava a dizer que Jesus soprou. Soprou o quê? O Espírito Santo sobre os discípulos. Se nós fôssemos para o livro de Atos, íamos aprender muito sobre o Espírito Santo. Íamos aprender até muito sobre discípulos de Jesus e aqueles que foram levantados para servir a Deus, que foram levantados do meio dos discípulos e tinham que estar cheios do Espírito Santo. Que maravilha! Quer dizer que aqueles que servem a Deus têm que ser cheios do Espírito Santo. Quem é que quer servir a Deus? Servir a Deus na sua casa, na sua obra. Você diz: pastor, eu estou pronto. Glória a Deus. Quantos querem ser um Estevão cheio de fé e cheio de poder de Deus? Glória a Deus. Atenção. É porque Estevão esteve tão cheio, curou os enfermos, expulsou os demónios, libertou pessoas. E você está pronto para pagar o preço de Estevão? Querer ser é uma coisa. Pronto para ir à carteira e pagar é outra. E pronto para pagar com a vida é outra. E Estevão, cheio do Espírito Santo, depois de curar, de libertar, de salvar, foi a morte. Perseguir-no por causa dele curar as pessoas, libertar as pessoas. Agora vou fazer a pergunta mais difícil. É melhor não fazer, pois não? Está preparado para ser perseguido? Estevão foi. Ser cheio do Espírito Santo. Uhul! Agora pronto para ser perseguido? Ai. Sabe, o Pai é o Criador e o organizador de tudo o que existe. O Filho é quem revela o Pai. É melhor irmos por este caminho do que irmos por aquele. E também é o mediador da raça humana, do homem. E o Espírito Santo, o administrador da revelação e da graça de Deus. Os três são iguais, embora cumpram funções diferentes. Você quer ler lá a história de Estevão? Leia lá o princípio do livro de Atos dos Apóstolos e você vai, depois lá em casa vai assim escuso de eu entrar aqui. O Pai testemunha do Filho. Em João 5,37 diz assim: e o Pai que me enviou
Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. O Filho testifica do Pai. Jesus veio testificar do Pai. Em João 8,38 diz assim: eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Em João 14,7 diz assim: se realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus veio testemunhar do Pai. O Espírito Santo testemunha de Jesus. O Espírito Santo testemunha de Jesus. João 15, 26. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Foi Jesus quem disse. Quando vier o conselheiro, o Espírito Santo é um conselheiro. É o Espírito da verdade. 1 de João, capítulo 5, verso 7. E eu gosto muito deste versículo bíblico. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Durante a sua vida na terra, Jesus falou mais do Pai do que de si mesmo. Da mesma maneira, o Espírito Santo não fala dele, senão que testifica de Jesus e de sua obra terminada na cruz. A assignação do Espírito Santo é testificar de Jesus na terra, assim como o Filho dá testemunho do Pai que está no céu. Em essência, isso significa que quando o Espírito Santo vem sobre a vida de alguém, Jesus é revelado a essa pessoa. Eu vou voltar a dizer isto. A essência, ou seja, em essência, isto significa que quando o Espírito Santo vem sobre a vida de alguém, Jesus é revelado a essa pessoa. Também quer dizer que se alguém ensina ou prega sem exaltar a Jesus, o que fala não provém de Deus e o Espírito Santo não o respalda. Temos que exaltar Jesus com a nossa vida. Temos que exaltar Jesus com a nossa vida. Temos que exaltar Jesus com as nossas palavras. Para que o Espírito Santo manifeste a presença de Deus, Jesus deve ser revelado. Nós devemos de revelar Jesus aos outros, ou seja, levar Jesus aos outros. Quando exaltamos Jesus, o Espírito Santo se faz presente e confirma a origem divina daquilo que falamos. Ou seja, um ativo participante na grande obra do Pai é o Espírito Santo. Várias passagens bíblicas nos mostram que o Espírito Santo foi ativo participante em toda a grande obra de Deus e ainda está ativo na grande obra de Deus. Logo desde o princípio. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz logo: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Verso 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E agora toma atenção. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo estava ali. No princípio.
O Espírito aparece envolvido por completo na criação da humanidade. Quando Deus disse que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, façamos. Ele não disse, eu faço, eu vou fazer. Ele disse, façamos. Façamos é mais que uma, mais que duas, são três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam em unidade para fazer o homem. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diga aí a alguém que está ao seu lado, atrás de si. Foste criado à imagem e à semelhança de Deus. Olha, se alguém lhe disser que você quer assim, que é alto, é baixinho, é grande, é alto, é fortinho, não sei o quê, diga assim, olha, se tiver alguma coisa a reclamar, reclame com Deus, não reclame comigo. Foi Ele que me fez. Podemos brincar, certo? Vamos continuar. Toma atenção o que Deus fala para o homem. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem e o colocou na terra para ele dominar. O homem perdeu o domínio. Quando se fala de domínio, fala-se de autoridade, por causa do seu pecado. Pôs-se a olhar para onde não devia, para a árvore, a mulher, e pronto, e ele comeu do fruto da árvore. Lá foi o domínio. Pastor, parece tão simples. E é. Só temos é que aceitar que foi verdade, nos arrepender e mudar de vida. Verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Fomos criados à imagem de Deus. Agora, se alguém não gosta porque você é alto, porque você é baixo, porque você é fortinho, porque você é magrinho, porque você é assim, você é... Eu só tenho uma coisa a dizer, olha, reclame com Deus, não reclame comigo. Podemos brincar, não podemos? O Espírito Santo esteve envolvido na milagrosa concepção de Jesus, tal como o anjo disse a Maria. Sabe, quando Maria concebeu no seu ventre, sem receber uma semente de um homem, foi um anjo, foi o Espírito Santo que foi lá colocar. O anjo anunciou o que o Espírito Santo tinha feito. Lucas 1, 35. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Olha o que o anjo disse, o Espírito Santo virá sobre você. Que maravilha. O Espírito Santo vem sobre Maria. E o Espírito Santo vem sobre a nossa vida também. Diga aí a alguém, o Espírito Santo vai vir sobre ti mais e mais. Ei, vir para o outro, que se esse não teve assim, vir para o outro. Dê a outro. Sabe, a pastora estava a dizer, dai e ser-vos-á dado, semeia, lança o teu pão sobre as águas. Sabe, quando nós estamos a largar palavras, estamos a largar sementes. Quando estamos a falar palavras, estamos a falar sementes. Então temos que falar palavras, sementes boas. Amém? E você está a deixar palavras, sementes boas para eles, para a pessoa que você está a falar. O Espírito Santo vem sobre si, o Espírito Santo vem sobre si. Também vemos o Espírito Santo participar da obra da salvação que Jesus completou na cruz.
é a minha convicção. Jesus foi poderoso, mas eu acho que quando Jesus estava na cruz, o Espírito Santo estava lá. O Espírito Santo esteve ali em toda aquela obra, porque foi muito difícil ele ir àquela cruz, levar os seus pecados e os meus pecados. Sofrer por si e por mim naquela cruz. O Espírito Santo estava lá, ajudou a levar aquele fardo, ajudou a levar aquilo. Hebreus 9, 13 e 14 diz assim: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, e agora toma atenção, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência para servirmos ao Deus vivo. Que maravilha! Até Jesus, eles tinham que oferecer um animal, aspergir, e eram cobertos, não eram lavados. Mas Jesus veio para nos purificar. Jesus se ofereceu a si mesmo para nos purificar. Da mesma forma, Ele esteve presente na ressurreição de Cristo. O Espírito Santo é uma pessoa tremenda. Na ressurreição de Cristo estava o Espírito Santo. Eu acho que isto aconteceu assim. Estavam lá os três numa reunião muito importante no céu. E o Pai disse: não há forma de salvar o homem, porque o homem não tem salvação possível. E eu tomei uma decisão. Vou mandar Jesus Cristo. Eu acho que Jesus pensou: puxa, eu vou carregar com os pecados daquela malta toda? E ele disse ao Pai: eu vou, mas o Espírito Santo vai comigo. Diga: o Espírito Santo está comigo. Diga: o Espírito Santo. Espera aí, depois já bate palmas. Diga: todos a uma. O Espírito Santo está comigo. Aleluia! Sabe, também vemos o Espírito Santo tomar parte direta no nascimento da igreja. Atos capítulo 2, verso 1, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Glória a Deus. Quantos de vocês estão reunidos aqui hoje? Alguns não disseram nada, não estão aqui. Estou a brincar, certo? Ei, nós estamos aqui. Com presença transformadora, o Espírito Santo continua sendo ativo, participante das grandes obras de Deus na terra, especialmente restaurando os cristãos em espírito, alma e corpo, até que se convertam na noiva pura de Jesus Cristo e sejam empoderados para levar o Evangelho do Reino aos perdidos, dia após dia. Sabe, da mesma forma que Jesus ministrou na terra, o Espírito Santo ministra hoje, aqui, fazendo a vontade do Pai que o enviou. No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. E o Espírito Santo veio sobre eles. E começaram a falar em outras línguas. Não vou falar disso hoje, mas quão importante é os cristãos hoje falarem
noutras línguas. Eu não estou a falar no inglês, no espanhol, no chinês, no japonês, no coreano, nada disso. Falar a língua do Espírito. E não tem problema nenhum. E nós já vimos aqui algo acontecer surpreendente. O pastor a pastora em Samora Correia, estava aqui o Tommy Arome, e ele estava a testemunhar aquilo que Deus tinha feito na vida dele, porque ele entrou com um certo problema e que Deus o curou, e estava o tradutor, estava a traduzir para o Tommy Arome, porque ele só fala português. Não, o pastor só fala português, o Tommy Arome é que só fala inglês. E o tradutor estava a traduzir para o Tommy Arome em inglês. E de repente o Tommy Arome disse: não é preciso, ele está a falar em inglês. E toda a gente disse: não, ele está a falar em português. Isso é quem? Isso é o Espírito Santo. Porque ele falava em português e ele entendia em inglês. Para o Espírito Santo não tem problema nenhum. E ele estava ali com o trator. Não, ele está a falar inglês. Não, ele não fala inglês, só fala português. Quão importante é os cristãos falarem novas línguas, serem batizados no Espírito Santo com a evidência de falar novas línguas. Quantos de vocês já pensaram, já oraram e já oraram por um assunto e diz: Deus, agora não sei o que é que devo de orar mais? Ainda só 2 ou 3 é que fizeram isso, mas ninguém aconteceu isso. Dou-vos os parabéns, hein? Porque eu não levanto só uma mão, levanto as duas. Muitas vezes orei por muitas coisas, não sabia o que é que devia de orar mais, porque já tinha orado, falado tudo com a minha voz, com o meu entendimento e nada. Ei! Diz lá, quando não sabes o que é orar mais, ora no Espírito, porque aí o Espírito Santo fala contigo diante de Deus, fala através de ti. Então, ora no Espírito. Se ainda não é batizado no Espírito, diga: vai ser no nome de Jesus. Sabe, isso mantém as 3 pessoas da Trindade em completa unidade, já que eles trabalham para o mesmo propósito e com a mesma mente. Uma vez mais, os 3 são indivisíveis, não são divididos. E a única diferença entre eles são as funções que completam o seu âmbito de operação. Durante este tempo, nós temos que compreender muitas verdades essenciais acerca do Espírito Santo e a nossa relação com Ele. Por exemplo, eu vou fazer várias perguntas para ver se... Não quero que você me responda a mim, responda a você próprio, está bem? Quais são as características do Espírito Santo? Você sabe? Quais são as funções e qual o seu propósito? Como flui o Espírito Santo entre nós? Como sabemos que verdadeiramente estamos debaixo da liderança e guiados pelo Espírito Santo? Na verdade, temos paz. Como nos acerca o Espírito Santo ao Pai e a Jesus Cristo? Como nos leva o Espírito Santo, nos aproxima, nos acerca do Pai e de Jesus, o Espírito Santo? Temos que descobrir como a nossa sobrevivência e a sobrevivência da Igreja depende de que entendamos o papel fundamental que o Espírito Santo nos eventos dos últimos tempos. Estamos a caminhar para o final. Você diz: pastor, estamos a caminhar para o final? Estamos. Estamos mais perto do final do que muitas pessoas pensam.
Jesus vai voltar. E eu quero lhe dizer uma coisa, o Espírito Santo vai vir, ou seja, vai vir não, ele já cá está. A unção, o poder do Espírito Santo vai ser derramado com muito mais poder do que tem sido derramado até aqui. Você está preparado. Você está preparado para o receber ou está preparado para o criticar? Você está preparado para recebê-lo ou está preparado para criticar? É isso que nós, como cristãos, devemos de pensar e analisar na nossa vida. Estou pronto para receber mais do Espírito Santo ou será que eu estou pronto para criticar aquilo que ele faz? Não, eu não concordo com isso. Eu não aceito isso. Ei, temos que saber o que é do Espírito Santo. E o que vem do Espírito. E o que não vem do Espírito. Porque há coisas que vêm do Espírito e há coisas que não vêm do Espírito. Que vêm de outro Espírito. Posso falar diretamente? Há coisas que vêm do Espírito Santo, há coisas que vêm do Espírito do Diabo. Mas temos que ter discernimento do que é do Espírito Santo. E temos que estar preparados para receber o mover do Espírito na nossa vida. E para lhe obedecer. Eu gosto muito do convívio e de ter um encontro com o Espírito Santo. Porque é a nossa relação pessoal íntima com o Espírito Santo que transforma a nossa vida e traz a plenitude do Pai, do Filho e do Espírito Santo à nossa vida. Eu vou voltar a dizer, é a nossa comunhão íntima com o Espírito Santo. Às vezes nós oramos, ó Deus Pai, no nome de Jesus. E simplesmente ignoramos a pessoa que está aqui. E quem vive em nós hoje? O Espírito Santo. Jesus nos deu a salvação. Lá em 2 Coríntios, não sei porque é que vou falar isto, 5,17 diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Quer dizer que os pecados passados já passaram, foram lavados, apagados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas agora vamos viver uma vida constante com Cristo. E olha, temos que viver nesta terra, certo? Mas temos o poder do Espírito Santo na nossa vida. Por quem é que vem fazer aquele milagre de nós nascermos de novo? É o Espírito Santo. Então, no momento que você recebe Jesus Cristo, ou seja, que você entrega a sua vida a Jesus e o recebe como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem viver dentro de si. Oh, pastor, mas eu ainda não sou batizado no Espírito Santo, não falo novas línguas. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas o Espírito Santo está lá. O Espírito Santo está em si. E Ele quer. Quantos querem ser discípulos de Jesus? Jesus tinha discípulos, não tinha? Tinha ou não tinha? Parece que alguns acham que não tinha. Jesus tinha discípulos? Tinha. Não é? Posso brincar com vocês? Não, já vi que não. Alguns não. Posso brincar? Pronto.
Sabe? Jesus tinha discípulos, certo? E ele era o mentor deles. Ele os ensinava. E dizia a eles, olha, assim. Tinha 12, mas tinha mais, que estavam lá juntos. E uma vez ele começou a falar assim mais, vou usar a palavra forte, mais forte. E a multidão, tchau. Ei! E Jesus disse para os discípulos assim, olha, vocês não vão embora, senão eu fico sozinho. É melhor vocês me ouvirem. É melhor... apoiem-me. Apoiem-me, eu estou sozinho. Não! Jesus disse, vocês também querem ir? Vão. Eu vou lhe dizer hoje, Jesus disse, não sei porque é que vou... Não, isto não era para ser hoje. Não está aqui. Mateus 28. Vou à procura aqui na Bíblia, está bem? Posso procurar na Bíblia? Pronto. Eu só vou falar o que está na Bíblia, por isso tenho que procurar o que está na Bíblia. Mateus 28. É logo no primeiro livro do Novo Testamento. Você já viu? Não sei porque é que estou a falar isto hoje. Não estava aqui, não estava programado. Mateus 28, 18, 19 e 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta tradução minha aqui diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ele disse aos discípulos, ide e fazei discípulos. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis estou convosco todos os dias até à consumação do mundo. Algumas pessoas, às vezes, ficam admiradas como é que elas começam a pregar de Jesus a uma pessoa e até parece que ela aceita Jesus e parece que vai caminhando e depois, de repente... Sabe porquê? Porque ela não quer ser discipulada. Não quer ser ensinada. O 20... Ai, já foi embora. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sabe uma coisa? O Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, se elas deixarem. Porque elas podem não deixar. Podem querer fazer a vontade delas e seguir a sabedoria delas e o entendimento delas. Às vezes temos que deixar a nossa sabedoria de lado, o nosso entendimento de lado e fazer aquilo que Ele diz. Eu estava a ouvir um homem de Deus, não sei se ele já está na glória, mas ele diz que tinha 3 grandes mentores. John Austin, já está na glória. Kenneth Copeland e Kenneth Hagin. Eram os 3 mentores dele. Os 3 mentores que o mentoreavam. E ele dizia, quão importante é você fazer discípulos e discipular pessoas. E ele diz, muitas pessoas não vão querer ser discipuladas, porque elas nem sequer deixam o Espírito Santo tomar conta da vida delas. E eu, o que este homem está a dizer? Vamos para Atos capítulo 2. Para terminarmos, o grupo pode subir. Atos capítulo 2, verso 1 logo.
E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Vamos ficar aqui pelo versículo 1 primeiro. Vamos ler de novo. Cumprindo-se o dia de... Estavam todos reunidos. A minha tradução diz concordemente. Estavam todos concordemente, reunidos no mesmo lugar, em concordância. Quão importante é nós estarmos reunidos com concordância. Verso 2. E de repente veio do céu um som como de um vento vimiente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Veio um som do céu, como que um vento. Verso 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Vieram línguas de fogo. Verso 4. E todos, leia comigo, e todos, quantos? Quantos? Toma atenção. Foram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Vamos continuar a ler. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem concedeu as línguas? O Espírito Santo. Eles estavam ali porquê? Porque eles estavam reunidos em concordância. Sabe, podemos estar reunidos. Não vou dizer um, porque um não está reunido, está sozinho. 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 80, 100, 110, 150, 200. E não estarmos concordemente em unidade. Quando estamos em unidade, o Espírito Santo vem. Você diz, pastor, são precisos tantos? Não, basta preciso estar só 2. Vou pedir a mão à pastora, pede sempre a mão à senhora. Sabe, podemos estar os 2 e não estar de acordo. Ela puxa para lá e eu puxo para cá. Isto vai partir. Agora o que é que temos que nos fazer? Temos que nos colocar de acordo para andarmos de mãos dadas e para andarmos juntos. Tem que estar de acordo com Deus e com o Espírito Santo. Tem que estar de acordo com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E Ele vai vir sobre si. Aleluia. Verso 5. Vamos lá ler. Olha cá para mim. E em Jerusalém estavam habitantes judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Vamos ler o versículo 5 de novo. Posso ler para vocês? E em Aveiro estão habitando homens de todas as religiões, de todas as nações, e o Espírito Santo está vindo sobre esta terra. Levanta as suas mãos para o céu e diga: o Espírito Santo está a vir sobre mim. Vamos ficar de pé. Vamos louvar a Deus. Deixa o Espírito Santo. Levanta as suas mãos para o céu e adora.
Levanta as suas mãos para o céu e diga: Espírito Santo, abre o meu coração, abre a minha vida para ti. Espírito Santo, eis-me aqui, vem sobre mim. Levanta as suas mãos e adora.